Olá, voltamos com o nosso segundo bloco aqui para o nosso aulão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vamos dar continuidade aqui. Deveres dos servidores. São deveres do servidor, sem prejuízo das demais obrigações legais regulamentares. Resguardar em sua conduta pessoal a integridade, a honra, a dignidade de sua função pública, agindo em harmonia com os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores institucionais. Desempenhar com zelo e eficácia as atribuições do cargo ou função de que seja titular, né? Chover no molhado também. 3. Proceder com honestidade, probidade, lealdade, retidão, escolhendo sempre, quando estiver diante de mais de uma opção, a que melhor lhe coadune com a ética e com o interesse público, né? Olha só que interessante isso aqui. Isso aqui lembra daquele princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Quem já estudou um pouquinho de direito administrativo já viu? É aquele peso, né? Você tem que fazer um peso entre a ética e o interesse público. Então você, como servidor, vai ter que ter esse papel também. Tratar. 4. Autoridades, colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas, como se relacionar em função, com que se relacionar em função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto à condição e as limitações pessoais, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. Também é questão tranquila, né, gente? Isso aqui é questão de bom senso. 5. Levar imediatamente ao conhecimento da chefia competente todo e qualquer ato ou fato que seja contrário ao interesse público, prejudicial a este tribunal ou a sua missão institucional de que tenha tomado conhecimento em razão do cargo ou função. Olha só que interessante, né? Você tem, né, o dever de levar imediatamente. Nós estamos nos deveres, né, gente? Ao conhecimento da chefia, aquilo que você teve conhecimento em razão do cargo ou função. Então tem que tomar muito cuidado. Eu vou ficar quieto aqui, ó. Se descobrir que você soube e não falou, você pode ser penalizado conforme o Código de Ética, é um dever. 6. Resistir às pressões de superiores hierárquicos, de contratantes e de outros que visem a obter favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, legais ou aéticas, ou seja, aéticas, aquelas que não têm ética, tá? Cuidado com essa palavrinha aqui, tá? A ética é não ter ética, tá? Esse azinho aqui é não ética. E denunciá-las. Então, você tem que resistir às pressões, né? Você tem que fazer tudo que o seu superior manda, desde que não seja o quê? Ilegal, princípio da legalidade. 7. Evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colegas de trabalho, respeitando o posicionamento e as ideias divergentes, sem prejuízo de representar contra qualquer ato irregular, né? Aqui, ó, esse 7 vem até falar sobre isso, ó. Evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colega de trabalho, respeitando os posicionamentos e as ideias divergentes, sem prejuízo de representar contra qualquer ato irregular, qualquer ato ilegal. 8. Não utilizar o cargo ou função em situação que configurem abuso de poder ou práticas autoritárias, né? Também. Questão número 5. Não existe regras para vestimenta no Código de Ética do Tribunal de Justiça do Pará. Você marcaria isso aqui na sua prova? Ou deveria marcar como errada. Por que marcar como errada? Porque tem sim. É um dever seu apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo ou função, evitando o uso de vestuário e adereços que comprometam a boa apresentação pessoal, a imagem institucional e a neutralidade profissional. Então, tem sim, ó. Então isso aqui é errado. Agora, ele fala certinho como que você deve fazer? Não, certinho não. Ele dá o quê? Ele fala que a sua vestimenta você tem que levar em consideração o bom,
o bom senso, que aí às vezes você é exigir demais. Então, existe regra sim, mas a regra ela é para e passo? Não, ó. Apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo ou função, evitando o uso de vestuários e adereços que comprometam a boa apresentação pessoal, né? A imagem institucional e a neutralidade profissional, né? Aí o chefe que vai ter que avaliar. Conhecer e cumprir as normas legais é um dever, como as boas práticas formalmente descritas e recomendadas por autoridade competente do tribunal, visando desempenhar suas responsabilidades com competência e obter elevados níveis de profissionalismo na realização dos trabalhos. Ser assíduo e pontual ao serviço, né? Lógico. Empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, isso aqui é interessantíssimo, tá? Isso aqui tem quase todo o código de ética, tem, ó. Você tem o dever de empenhar-se no seu desenvolvimento. Olha só, você tem que progredir na sua elevação profissional, você tem que ir atrás de manter-se atualizado, né? Ó, empenhar-se em desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado quanto à legislação, as normas, instituições de serviço e os novos métodos e técnicas de trabalho aplicáveis à sua área de atuação. Então não vem o cara dizer, eu trabalho, sei lá, no setor de licitações. Surgiu um novo decreto. Não fiquei sabendo não. Não tem que ficar, não fiquei sabendo. Olha aqui, ó. Você tem que ir atrás também. Lógico, a instituição tem que informar também, mas você tem o dever no Código de Ética de ir atrás. 8. Divulgar no ambiente de trabalho... 13, né, gente? Divulgar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão de treinamentos ou de exercício profissional e que possa contribuir para a eficiência dos trabalhos realizados pelos demais servidores. Aquela velha multiplicador. Você foi fazer um curso fora, olha aqui, ó, o Código de Ética te obriga, é um dever seu, passar para outros aquela sua experiência. Está no Código de Ética também. Interessante, né? Olha só que... não vou fazer. Não vai fazer? Código de Ética. Daqui a pouco a gente vai ver quais são as implicações de você ser enquadrado no Código de Ética aqui. 14. Manter-se afastado de qualquer atividades laborativas ou não, que reduzam ou denotem reduzir sua autonomia e independência profissional, bem como sejam conflitantes ou potencialmente conflitantes com suas responsabilidades funcionais. Então, é um dever se manter-se afastado. Parece mais uma vedação, né, gente? Ó, tomar cuidado. Então, você tem o dever de manter-se afastado. Parece uma proibição, né? Mas é um dever. Dever manter neutralidade política, partidária, religiosa, ideológica, exercício de suas atividades, apresentar prestação de contas sobre sua responsabilidade no prazo determinado, sempre que solicitado. Facilitar a fiscalização de todos os atos e serviços por quem de direito, prestando toda a colaboração ao seu alcance. 18. A adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, em especial nas instruções e relatórios, que deverão ser tecnicamente fundamentados, não é levar para o lado pessoal, né? E baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizados de acordo com as normas do tribunal. Lógico. 19. Declarar seu impedimento ou suspensões nas situações em que possam afetar o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade. Esse 19 aqui nós vamos ver mais na frente ali, nós temos um artigo somente para essa questão do impedimento e suspeição, tá? Aqui no Código de Ética. É dever manter-se sob sigilo dados e informações de natureza confidencial obtido no exercício de suas atividades ou ainda de natureza pessoal de colegas subordinados que só a eles digam respeito. Vamos dizer que você vai para o recursos humanos, né? Geralmente chama-se recursos humanos, gestão de pessoas, né? Você teve lá acesso que o cara tem crédito consignado na folha dele. É dele.
Você não vai sair falando para todo mundo, né? Então tá aqui, ó. Aos quais, porventura, tem acesso em decorrência do exercício profissional, informando a chefia imediata ou a autoridade responsável quando tomar conhecimento de qualquer assunto sigiloso esteja ou venha a ser revelado. Isso é questão óbvia, né, gente? Informar a chefia imediata ou superior hierárquico, caso a chefia imediata esteja envolvida, notificação ou informação para prestar depoimento em juízo sobre os atos ou fatos que tenha tomado conhecimento em razão do exercício de atribuições do cargo que ocupa com vista a exame do assunto. Também é um dever desempenhar suas atividades com responsabilidade social, privilegiando a adoção de práticas que favoreçam a inclusão social, bem como a sustentabilidade ambiental. Gente, isso aqui é bem na voga, ó. Sustentabilidade, ó. Combatendo o desperdício de recursos materiais, ó, tá no nosso código, ó. Reduzir o copinho, né? Você usar a sua xícarazinha lá, evitando danos ao meio ambiente, está no código. 6. Questão de número 6. A publicidade dos atos judiciais e administrativos constitui requisito de eficácia e moralidade, e sua omissão não enseja comprometimento ético, salvo quando o sigilo for previsto em lei. Diante disso, você marcaria o quê? Deveria marcar errado. Por que você marcaria errado? Professor, por que eu vou marcar errado isso aqui? O que está errado aí? Vamos lá. Vou apagar o errado, né? Você já notou aí que está errado. A publicidade, parágrafo único, dos atos judiciais e administrativos constitui requisito de eficácia e moralidade. E sua omissão dolosa enseja comprometimento ético, salvo quando o sigilo for previsto em lei. Então, não publiquei um ato administrativo lá, olha só. Omissão dolosa enseja, mas se for, né, dolosa, porque você quis, né? For um erro, né, gente? Você pode se defender, ampla defesa, contraditório. Beleza? Das vedações. Aqui que você tem que tomar um cuidado. Por que você tem que tomar um cuidado? Você vai fazer uma pergunta. Quando você estiver lá na hora da prova, quando você for ler uma sentença, aqui a gente vai treinar aqui, você vai perguntar, vai colocar na frente. Perguntar, será que isso é vedado? Ou será que isso é um dever? Você vai perguntar, é um dever ou é vedado? Aí você vai fazer a análise. Poxa, realmente isso aqui faz sentido. Isso aqui acho que realmente é proibido. Quer ver? É vedado ao servidor, sem prejuízo das demais obrigações legais e regulamentares, praticar qualquer ato que atente contra a honra e dignidade de suas funções públicas ou compromissos éticos assumidos nesse código de éticos ou valores institucionais. O que a banca às vezes fala? É um dever, coloca lá, é um dever praticar qualquer ato. A pessoa que leu às vezes o código, mas isso aqui está escrito lá, mas não é um dever, é uma vedação. Isso é proibido praticar qualquer ato que atente contra a honra. Gente, pelo amor de Deus, tem que tomar cuidado. Você vai ter que perguntar, será que isso é permitido? Não, lógico que não é permitido, gente. Que atente contra a honra, dignidade, né? Não é tão difícil, não. Às vezes, na nossa cabeça, na hora da prova, que às vezes confunde, tá? Então, o macetinho será que é permitido atentar contra a honra? Não. Opa, isso é uma vedação. Então, é proibido, é vedado, não pode, né? 7. É permitido ao servidor exercer a advocacia ou atuar como procurador no exercício do cargo ou função de forma direta ou mediante a prestação de auxílio em defesa do interesse alheio. Pô, professor, nós estamos dentro das vedações, né? Bem provável que isso aqui seja o quê? Errado. Será que é permitido? Né? Às vezes cai assim, ó. Aí você vai ficar o quê? Opa! Será que é permitido? Não, quer ver? A gente vai ver que é vedado. É vedado ao servidor, até coloquei aqui, eu trouxe de novo, para a gente só frisar, que é legal a gente ler. É vedado ao servidor, sem prejuízo, porque o artigo 9º, ele faz parte disso aqui, isso que eu quero que você entenda. Isso aqui completa isso aqui. Que se você ler isso aqui, às vezes fica sem sentido.
Então, é vedado ao servidor, sem prejuízo das demais obrigações legais e regulamentares, exercer a advocacia ou atuar como procurador no exercício do cargo ou função de forma direta ou mediante a prestação de auxílio em defesa de interesse alheio de qualquer espécie, exceto nos casos previstos em lei e regulamentados e regulamentos aplicáveis, né? Então tem uma exceção ali, né? Se tiver uma lei que diga que ele possa advogar ou ser procurador, tiver uma lei que fala isso, sim, mas em regra você não pode exercer a advocacia, né? Tem um projeto de lei, nem devia falar isso, né? Um projeto de lei dizendo que quer alterar isso aí, tá? Mas hoje é vedado, é proibido. É vedado, até coloquei aqui, gente, nas vedações, até coloquei no nosso slide aqui, esse aqui não faz parte, né? Eu coloquei só para a gente relembrar que é vedado adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil, ofensivo ou com intimidação, tal como ações tendenciosas geradas por simpatias, antipatias ou interesses de ordem pessoal. Só coisa do mal, né? É vedado cometer ou permitir assédio sexual ou moral. Lógico. É vedado opinar publicamente a respeito da honrabilidade e do desempenho funcional de outro servidor ou magistrado do TJ. Vejam só aqui, ó, que ficou bem claro aquilo que eu falei para você lá no início. Ó. O magistrado não é servidor. Servidor ou magistrado. É vedado atribuir a outro erro próprio ou dificultar sua apuração, né? Ó, foi ele e tal, né? É vedado apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem, lógico. É vedado discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem se relacionar em função do trabalho, em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, tendência política, posição social ou quaisquer outras formas de discriminação. Lógico, é vedado discriminar, é proibido, né? É vedado fazer o uso de cargo ou função, bem como de informação privilegiada obtidas em razão do cargo, em função para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidos em benefício próprio ou de outrem de grupos de interesse ou de entidades públicas ou privadas. É vedado utilizar-se servidor do tribunal para atendimento de interesse particular. Esse aqui é piada, né? Deixa quieto, né? Magistrado que manda o cara ir lá no... Mas esse código é para os servidores, né? Para ir na fila do banco, né? Não, mas deixa quieto. 11. É vedado manter sob subordinação hierárquica direta, encargo ou função de confiança, afim, parente, até terceiro grau, companheiro ou cônjuge, né? Então, até terceiro grau, companheiro ou cônjuge também não podem ser subordinados hierárquicos seu, aí de forma direta no cargo ou função de confiança. Não precisaria nem estar aqui, né? A resolução 156 do CNJ proíbe essa prática também, mas está aí também, né? É vedado fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou documentos ainda não publicados, pertencentes ao tribunal, para utilização de fins estranhos aos seus objetivos ou a execução de trabalhos e seus encargos sem prévia autorização da autoridade competente. É vedado divulgar ou facilitar a divulgação de informações sigilosas obtidas em razão do cargo ou função e ainda de relatórios, instruções e informações de processos cujos objetos ainda não tenham sido apreciados sem prévia autorização da autoridade competente. É vedado publicar sem prévia expressa autorização estudos, pesquisas, pareceres realizados no desempenho de suas atividades ou função cujos objetos ainda não tenham sido apreciados. É vedado alterar ou deturpar
por qualquer forma, o exato teor do documento, informações, citações de obras, leis, decisão administrativa ou judicial. Lógico, né, gente? É vedado solicitar, sugerir, provocar ou receber para si ou para outrem qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação, presentes, vantagens econômicas, financeiras ou de qualquer natureza de pessoa física ou jurídica. Abre um parênteses aqui que nós temos uma questão sobre isso aqui, tá? Interessantíssima. E às vezes a banca gosta de cobrar ela. É vedado solicitar, sugerir, provocar ou receber para si ou para outro, mesmo em ocasião de festividade, qualquer tipo de transporte, hospedagem, favores particulares, de forma a permitir situações que possam gerar dúvida sobre a sua probidade ou honrabilidade. Isso aqui, às vezes, a banca cria uma questãozinha assim, né? Funcionário fulano de tal foi convidado aí na cidade lá, tal, tarará, e foi dado para ele uma diária no hotel pelo prefeito da cidade. Não pode, tá? Geralmente esse tipo de questão. Aí, segundo o Código de Ética, é permitido isso? Não, não é permitido. É errado, não é permitido, tá? Mas isso aí você vai matar de plano. É vedado usar de artifício para procrastinar ou dificultar o exercício de direito para qualquer pessoa. É vedado ausentar-se injustificadamente do seu local de trabalho ou sem autorização do superior hierárquico. É vedado apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho. Isso aqui é clássico também em códigos de ética, né? Polêmica. Existe muita polêmica sobre esse ponto, né? É proibido, né? Mas a gente tem que fazer o que com esse sujeito? Dar oportunidade de tratamento, né? É uma doença, tá? Existem várias discussões sobre isso. Mas tá aí, é vedado, né? Realmente não é uma prática legal. É vedado receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte vedada ou ilegal, né? O cara recebe do tráfico, pelo amor de Deus, né? Lógico que não pode. É vedado cooperar com qualquer organização ou instituição que atente contra a moral, honestidade ou dignidade, né? Pirâmide, por exemplo, Telex Free que existia antigamente, não pode, né, gente? É vedado exercer atividade incompatível com afastamento concedido pelo tribunal. Ele, pedir afastamento, né? Pô, tal. Não pode. 14. É vedado utilizar sistemas e canais de comunicação do TJ para propagação e divulgação de trotes. Olha só que interessante isso aqui. Isso é legal isso aqui, ó. Boatos, pornografia, propaganda comercial, política partidária, então, atividade de terrorismo, incitação à violência ou consumo de substância entorpecente ou qualquer forma de discriminação. Então, você vai ter o seu e-mail funcional, por exemplo. Então, seu e-mail funcional é para o quê? Para o trabalho, não é para fazer campanha política, propaganda comercial. Ó, propaganda comercial. Estou vendendo Mary Kay, estou vendendo Avon. Não pode, não pode. Trote nem se fala, boatos, né? Os memes, não pode. Terrorismo nem se fala, né, gente? Pelo amor de Deus. É vedado manifestar-se em nome do tribunal quando não autorizado e habilitado para tal. Você, apesar de ser um servidor do tribunal, você não é o tribunal, só se você tiver autorização para isso. É vedado deixar injustificadamente qualquer pessoa à espera de solução na unidade em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou espécie de atraso na prestação de serviço, né? Isso aqui também é clássico em códigos de éticas, né? Olha só, você deixar lá, vou ali tomar um cafezinho, deixar aquele sujeito, não pode, ó, formar filas, né? Você está prestando serviço, é no protocolo, alguma coisa, né? Geralmente hoje os protocolos são eletrônicos. Vamos lá, questão número 8. Inclui-se nas vedações do Tribunal de Justiça do Pará os brindes que não tenham valor comercial e os distribuídos por pessoa ou entidade de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas. Inclui-se nas vedações os brindes que não tenham valor comercial. Então, e aí, será que os brindes... Lá a gente viu lá, né? Eu não posso receber brinde? Não posso. Não posso
Nada, não posso. Tem valor? Não tem. Qualquer valor não pode. Mas, ó, tá errado isso aqui. O parágrafo primeiro, isso aqui tá errado. O parágrafo primeiro fala que. Errado, você já marcou que tá errado, que não se inclui nas vedações desse artigo os brindes que não tenham valor comercial e os distribuídos por pessoas ou entidades de qualquer caneta, né, gente? Essas coisinhas, o banco te dá lá um calendário, né? Cortesia, propaganda, divulgação habitual, ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, né? Lógico, canetas, calendários, uma agenda, acho que se inclui nisso também. Lógico que, né, não tem valor comercial, você vai conseguir vender essa agenda ali que tem a... Não vai, né? Então não tem valor comercial, você pode receber, lógico. Agora, uma joia. Não, de jeito nenhum, né, gente? Uma joia você pode transformar em dinheiro. Os presentes que por alguma razão não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus para o servidor ou para a administração pública, vamos dizer que não tem como, serão doados a entidade de caráter filantrópico, então você tem que informar, né? Ou setores do tribunal que tratem de aspectos históricos ou culturais a critério da presidência. Então a presidência que vai determinar para onde que vai esses presentes que recebe aí. Na verdade, quem pode receber, então quem está recebendo é a entidade, né? Vamos dizer que veio um cônsul lá, um cônsul lá da França, veio visitar o tribunal, sei lá, o tribunal fez alguma parceria, alguma coisa, não sei, um termo de cooperação. Ele veio e trouxe lá um presente lá. É para o presidente do tribunal. Né? Bem provável que o presidente vai receber. Vamos dizer que ele, teve um servidor que fez um papel muito importante no projeto, tal, vou dar o presente para o servidor. O servidor ele não pode receber. Na verdade, o servidor vai ter que falar, olha, não tenho como recusar, poxa, é um cônsul que está dando. Mas eu vou imediatamente informar a administração, para a administração ser ou doar para um filantrópico, provavelmente não vai doar, vai ficar no tribunal numa área o quê? Guardado num lugar onde eu tenho lá outras questões de valor histórico lá. Mas quem vai determinar isso é a presidência, né? A gente abre um expediente para a presidência informando toda a situação e ele vai decidir. A presidência, né? Ele ou ela, né? Vai decidir. Situações de impedimento e suspeição. Tá, agora vamos ver aquilo que o servidor tem que dizer, olha, eu não posso atuar, né? Eu estou impedido, estou em suspeição, né? Eu não posso exercer essa atividade porque o servidor deverá declarar impedido ou em suspeição nas situações que possam afetar o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, especialmente nas seguintes hipóteses. Quais são as hipóteses? Participar de instrução de processo ou que esteja litigando judicialmente ou administrativamente. Então, vamos lá. Tem um processo, que pode ser judicial ou administrativo, que ele é parte. Né? Então, ele não pode participar da instrução desse processo. Em que situações? Processo que seja de interesse próprio dele, do seu cônjuge, companheiro, de parente consanguíneo, afim, linha reta ou colateral até o terceiro grau. Lembre-se, tá? Outro, em relação em qual haja amizade íntima, né? Esse cara é amigo. Ou inimizade, porque eu vou ferrar ele, né? Com o interessado ou com o respectivo cônjuge, companheiro, parente, afim até terceiro grau. Também, né? Amizade ou inimizade, até terceiro grau do sujeito também. C, aqui eu até destaquei, interessante aqui, ó, que envolvam órgãos ou entidades com quem tenham mantido vínculo profissional nos últimos 2 anos. Então, eu trabalhava com uma empresa nos últimos 2 anos. Ixi, não vou poder atuar nesse processo, nem judicial nem administrativo. Ressalvado nesse último caso, a atuação foi só de consulta, posso. Mas não, trabalhei efetivamente vínculo profissional, não posso atuar. Fala, opa, sou impedido. Vou declarar a minha suspeição aqui, não posso trabalhar nesse processo.
que tenha funcionado ou venha a funcionar como advogado, perito, testemunha, representante ou servidor do sistema de controle interno, ou se tais situações ocorrem contra ao cônjuge, companheiro ou parente afins até terceiro grau. Então, se tenha sido advogado, perito, testemunha daquele lá, né, daquela empresa ou daquela pessoa, né, ou sistema fez controle interno, ou tais situações também, se os seus parentes fizeram esse tipo de serviço, você também está impedido. A gente vai estourar um pouquinho o tempo aqui, mas vai ser para o nosso benefício, tá? Dos procedimentos apuratórios, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo. Disciplinar. Olha só, gente, cuidado. Ó. Por que eu destaquei aqui? Sindicância e processo administrativo. Porque o código de ética, geralmente, olha só o que eu vou falar para você. O código de ética, geralmente, ele não serve para esse fim. Mas no Tribunal de Justiça do Pará, ele fala em sindicância e processo administrativo. Tá? Então, ele é o primeiro passo para sindicância e processo administrativo. Isso é raro a gente encontrar em código de ética. O código de ética fala que eles falam que o objetivo deles não é esse, mas aqui no TJ Pará é. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração mediante sindicância ou processo administrativo. Sindicância é uma investigação ou abrir o processo administrativo direto. Processo administrativo disciplinar, faltou eu sublinhar aqui. No âmbito de suas atribuições, diretamente ou por delegação, nos termos da lei e regulamento aplicáveis em razão do descumprimento ao previsto neste Código de Ética. Questão de número 9. Os fatos que configurem infração dispositivos do Código serão apurados por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar, pela comissão disciplinar permanente ou por quem for delegado pela presidência do tribunal, respeitando-se sempre as garantias do contraditório e da ampla defesa. E aí, você marcaria isso certo ou errado? Você deve marcar isso aqui errado. Por quê, professor? Porque está errado aqui quem é que vai determinar isso aqui. Vamos lá? Vamos ver o que fala no código. O código fala que, artigo 12, os fatos que configurem infração aos dispositivos desse código serão apurados por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar pela comissão disciplinar permanente ou por quem for delegado pelas corregedorias de justiça, respeitando-se sempre as garantias do contraditório e da ampla defesa. Então, não é a presidência que determina, e sim a corregedoria. Questão de número 10. Os procedimentos instaurados para apuração da prática em desrespeito às normas éticas são sigilosos, mantendo-se a chancela de reservado até que sejam concluídos. Isso aqui é errado? Não. Até que enfim, professor, certo. Ai, meu Deus. Até que enfim, né, professor? Colocou um certo. Sim, pegadinho do malandro para você aí. O que a banca pode fazer aqui? Mudar reservado para sigiloso, né? Para outro nome aqui, né? O próprio sigiloso, né? Pode colocar secreto, pode colocar ultra secreto, não. Reservado. Então, os procedimentos instaurados para apuração de prática de respeito às normas éticas são sigilosos, mantendo-se a chancela de reservado até que sejam concluídos. Está onde isso? No parágrafo 1º. Está igualzinho eu li lá, tá? Nem vou ler de novamente. Parágrafo 2º. A instrução processual deverá seguir, além dos princípios do contraditório e da ampla defesa, os ritos previstos em lei e regulamentos aplicáveis. Lógico, né, gente? Parágrafo 3º, na hipótese de autos estarem instruídos com documentos acobertados por sigilo legal, o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem tiver igual direito perante o órgão ou entidade, ou generalmente encarregado de sua guarda. Também é óbvio.
11, questão número 11. A violação das normas estipuladas no Código acarretará a sanção de censura ética. Verdadeiro ou falso? Certo ou errado, perdão, né? Certo ou errado? Errado. Para quem estuda o Código de Ética dos Servidores Públicos Federais, a censura é a única forma de punição no Código de Ética dos Servidores Públicos. Agora, aqui no nosso TJ Pará, não, está errado. Vou até escrever errado aqui, né? Porque nós estamos mantendo o nosso padrão. É errado, para você ficar visualizando aí, né? Errado, já apaguei. Para você que está pausando aí, né? Não sei como é que você está fazendo. A violação das normas estipuladas nesse código acarretará as sanções previstas na Lei 5810 de janeiro de 94, regime único, regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Pará, podendo acumular-se couber com outras penalidades disciplinar quando a infração for assim capitulada pela legislação própria. Ou seja, o cara pode receber advertência, pode ser suspensão, pode ser demitido, né? Aposentadoria cassada, todas as penalidades. Então, não é censura. Todas as penalidades previstas no regime jurídico único dos servidores públicos do Estado do Pará. As penalidades aplicadas deverão ser expressas e anotadas na ficha funcional do servidor para todos os efeitos legais, né? Na ficha funcional. Não fala prazo, né? Mas geralmente são o quê? 5 anos. Mas não tem. Se a banca falar que tem prazo expresso no Código de Ética, não tem prazo, tá? Não fala de prazo. Questão número 12. É permitida a expedição de certidão de penalidade aplicada a qualquer cidadão obedecendo aos ditames da lei de acesso à informação. Ficou esquisito isso aqui, né? É permitida a expedição de certidão de penalidade. Eu ia colocar por qualquer cidadão, né? É permitida a expedição por qualquer cidadão. Ficou, professor errou, mas está errado, né? Errei aqui nos dizer, mas está errado. Por que está errado? Eu queria colocar assim: é permitida a expedição de certidão de penalidade por qualquer cidadão obedecendo os ditames da lei de acesso à informação? Não, não é permitido, gente. Não é permitido. O código fala, é vedada a expedição de certidão de penalidade aplicada, salvo quando requerida pelo próprio interessado. O próprio interessado, eu quero emitir uma certidão aí das penalidades. Ou devidamente justificada por autoridade pública para instrução de processo. Então, uma autoridade pública fala, eu quero uma certidão porque o cara está respondendo um processo aqui. Eu justifico tal, a autoridade pode pedir a certidão. Autoridade. Para o quê? Para a instrução de um novo processo. Ou para a instrução de um processo. Ou o próprio sujeito pode requerer. Tá ok? Então é vedada a expedição de certidão. Professor, isso aí e o princípio da publicidade. Aí não cabe, né, gente? Aí tem a questão o quê? Da intimidade, da imagem do sujeito. Então, essa certidão ela é proibida, é vedada. Parágrafo 3º. Se a comissão disciplinar permanente ou quem for delegado pela Corregedoria de Justiça concluir durante a apuração dos fatos que não houve descumprimento aos preceitos deste Código, recomendará ao seu relatório o arquivamento do procedimento administrativo, né, gente? Lógico. Não cometa arquivamento, né, gente? Questão número 13. Compete à Corregedoria de Justiça promover permanente aplicação, orientação, revisão e propor a atualização do código. E aí? Você marcaria isso aí como certo ou errado? Isso é? Será que não é a presidência do tribunal? Isso é certo. Opa, mais uma certa, professor. Mais uma certa. Vamos lá? Artigo 14 diz que é certo. Compete o quê? Compete às Corregedorias de Justiça promover permanente aplicação, orientação, revisão e propor atualização do presente código. Se liga aí. Então, quem é que tem a responsabilidade de promover a aplicação, orientação e revisão? A Corregedoria.
Questão de número 14. Os casos não previstos no Código serão decididos pelas Corregedorias de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E aí? Ela vai revisar tudo? Será que os casos omissos é por ela? Errado. Cuidado, tá? Os casos omissos, errado. Os casos omissos, esses serão, errado, né? Os casos não previstos nesse código serão decididos pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Pelo presidente ou pela presidente, né? Pelo presidente ou pela presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O artigo 16, o 17 fala que não é interessante, só fala que esse código entra em vigor, tal, isso aí não cai, né? 16. Este código de ética integrará o conteúdo do programático de edital de concurso público para provimento de cargo neste Poder Judiciário. Por isso que nós estamos vendo ele. O artigo 16 diz que tem que ter no nosso edital, e por isso que nós estamos vendo, tá ok? Gente, forte abraço, fique com Deus e até uma próxima. Boa prova para você, com certeza. Se você viu esses 2 blocos aqui, a gente vai acertar muitas questões na nossa prova aí do Tribunal de Justiça do Pará. Forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá